mais que gastes teus fosfatos, não saberás, analisando os fatos, ainda que desintegres energias, a razão do completo e do incompleto. Bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, com muita alegria que estamos aqui, muita paz no coração de todos. Estamos novamente reunidos para falarmos sobre esta obra de Hermínio de Miranda, que é o Diálogo com as Sombras. E antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos então fazer a nossa prece, não é? E nessa prece possamos buscar nos interiorizarmos, nos identificarmos com Jesus e vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como estamos tentando perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino, a glória para todo sempre. Com esta oração, dentro dos nossos corações, nós possamos exteriorizá-la para todo o nosso planeta Terra, para os lares, para os orfanatos, asilos, penitenciárias, hospitais, espalhados por todo o nosso planeta. Que possamos pedir a Jesus que ampare, ilumine a todos os corações, para que possamos ir nos percebendo como irmãos que somos, em caminho para o nosso aperfeiçoamento. Que Jesus possa amparar nossos passos, possa iluminar nossos caminhos. Que assim seja. Muito bem, então estamos aqui, não é? Como eu disse, falando sobre o grupo, né? Porque a primeira coisa que vem falando aqui neste capítulo, teve a introdução, depois o capítulo 1, ele vem falando sobre o grupo. E ele veio trazendo uma série de reflexões importantes, e nós estávamos vendo, a semana passada, a necessidade de termos grupos pequenos. E ele até nos diz que Leon Denis, não é? Ele fala para que o grupo tenha lá de 8, não é? De 4 a 8 pessoas dentro do grupo. Então, nós vimos a importância de grupos pequenos, não é? Para que nós realmente possamos fazer o trabalho harmonioso. Um outro ponto importante que ele vem dizendo na montagem do grupo, quando nós temos esse ideal, então ele também nos fala de não iniciarmos com grandes ambições, mas iniciarmos a tarefa de pequeno, não é? Não assim já achando que nós vamos, que se vai aí buscar, né, uma enormidade de ações, que a coisa seja muito grande. Não. Começar de pouco, né? O mais certo é que, ao se planejar a instalação de um grupo, ainda não saibamos quanto à intenção dos espíritos
que nos são familiares, nem quanto à natureza dos trabalhos que pretendem realizar conosco. Então, nós vamos montar o grupo, mas ainda não temos noção de quem são os espíritos que vão nos acompanhar. Nós não sabemos quais são as intenções deles ainda, porque um grupo ele se faz com espíritos do plano material e do plano invisível, não é? E quem vai, na verdade, comandar tudo são os benfeitores, os que dirigem esse trabalho, não é? Então, nós não sabemos quais são as intenções desse grupo, desses espíritos, ao formarmos, né, esse grupo. Saibamos, como ele diz assim, ainda não saibamos quanto à intenção dos espíritos que nos são familiares, nem quanto à natureza dos trabalhos. Então, nós não sabemos quem são os espíritos e também não sabemos a respeito da natureza desses trabalhos. É certo, porém, que sempre que um grupo se dispõe a reunir-se com a finalidade de entrar em contato com os desencarnados, estes se apresentarão no momento oportuno. Então, nós sabemos que é certo, a partir do momento que nós criamos um trabalho e temos médium, é certo que os espíritos irão se comunicar conosco, mas no momento oportuno, não é? No momento oportuno. Temos que ter, então, o saber esperar, né? Estamos iniciando aquele trabalho, é preciso nós darmos um tempo, né? Para que as coisas passam a estar harmoniosa, tá certo? Isto é válido tanto para os que se dedicam com seriedade e boas intenções, quanto para aqueles outros que se reúnem para se divertirem, ou pior ainda, para práticas condenáveis. Então, quer dizer, na medida que nós montamos um grupo, é certo que vai haver a comunicação. Agora, nós temos aqui duas situações. Qual a finalidade, não é? Qual a finalidade desse grupo, não é? Então, eu posso pensar naquele grupo que é dedicado, que vai se dedicar com seriedade ao trabalho, vai ter boas intenções, os espíritos eles vão se comunicar? Sim, mas também vão se comunicar para aqueles que se reúnem para se divertirem, ou, pior ainda, para fazer práticas condenáveis, não é? Então, fazer a maldade para o outro, não é verdade? Então, em ambos os casos, nós vamos ter como fala, a comunicação dos espíritos, não é? Vai ter a comunicação dos espíritos, mas aí é que nós precisamos saber que tipo de espíritos estarão se comunicando conosco. Vai depender do nosso objetivo, vai depender do nosso sentimento em relação a esse grupo. Tá certo? Isto é válido se a intenção é apenas fazer passar o tempo, virão os espíritos levianos, galhofeiros, fúteis, inconsequentes, quando não claramente mal intencionados, do que poderão resultar obsessões penosas e tenazes. Então, veja, quando estamos lá no trabalho, não é? Nós precisamos prestar atenção na intenção com que eu vou realizar essa tarefa. Qual é a intenção? Se a minha intenção, a intenção do grupo,
é apenas passar o tempo, se a intenção for justamente não ser um grupo que vai tratar com seriedade, ou então vai ser, não é, aqueles grupos que vão estar ali para se divertir, etc. e tal, é uma intenção. Isso redunda numa intenção do grupo. E aí é o que ele diz, que quem serão os espíritos que vão se comunicar. Então, nós vamos ter espíritos aqui levianos, galhofeiros, fúteis, inconsequentes e, quando não, mal intencionado. E a partir daí, então, começa algo, como ele disse lá, as práticas condenáveis, né? Vamos dizer, passamos a uma gravidade do problema que é justamente o início de uma obsessão, não é? Então, esses espíritos mal intencionados, eles então iniciam, não é, um processo de obsessão. Dá licença. Um processo de obsessão. Então, isso é muito perigoso. Então, é preciso nós estarmos atentos ao que nós realmente queremos, não é? Nós temos que estar muito atentos. E assim, então, analisando tudo isso do grupo, então eu vou montar o grupo, quem são as pessoas que eu vou chamar, não é? Para isso eu tenho que observar cada um, para saber se está em acordo com o trabalho. São grupos pequenos, de 4 a 8, podendo até ser realizado com 2 pessoas, não é? Fazendo aquela ideia que Jesus nos diz, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, pode ser apenas com 2, é óbvio que nós vamos ter mais limitações, não é? Nós vamos ter limitações, mas também um grupo grande, nós vamos ter também outros tipos de problemas. E aí ele vem falando sobre outras questões que precisam ser pesadas, analisadas. Então, vem dizendo, para que desejamos, aí vem aquelas perguntas que fizemos no início. Para que desejamos um grupo? Para simples estudo da doutrina? Então, eu tenho que definir a função daquele grupo. Então, para que eu vou querer para que nós desejamos esse grupo? Para simples estudo da doutrina? Para conversar sobre espiritismo? Para oferecer condições à manifestação de espíritos familiares que venham trazer pequenas mensagens mais ou menos íntimas? Para experimentação e observação de natureza científica? Para tarefas mais sérias de caráter doutrinário? Para os chamados trabalhos de desobsessão? Então, veja quantas finalidades nós podemos encontrar na montagem desse grupo, que vai desde o estudo até a prática mediúnica, e dentro dessa prática mediúnica, nós vamos ver, muitas vezes apenas para observação científica, então eles vão fazer as experimentações, as experiências, não é? Ou nós vamos receber comunicação somente de familiares, que vem e traz lá uma mensagem, ou nós queremos, não é, um trabalho com todo um caráter doutrinário, não é? Onde nós vamos poder auxiliar
então uma tarefa séria. Ou então nós temos um grupo justamente para os trabalhos de desobsessão. Então, muitas vezes nós falamos assim, porque na nossa casa tem um trabalho de desobsessão. Nem sempre aquele trabalho que nós realizamos é de desobsessão. Porque existe, e nós precisamos pensar nisso, que o grupo que se forma para atendimento às criaturas que estão obsediando deva ser muito bem visto, porque tem que ser com uma seriedade muito grande e estar preparado emocionalmente, psicologicamente para esse tipo de trabalho. Um simples pensamento errado que nós podemos fazer inadvertidamente no momento da reunião, eu trago para mim consequências penosas. Então, eu vou definir. Então, eu sei que é um trabalho que é pequeno, e agora eu quero saber para o que ele vai servir. Não é? Para que ele vai servir? Esse ponto somente pode ser decidido em definitivo depois que tivermos selecionado os companheiros encarnados que vão compor a equipe. Então, todas essas perguntas que nós fizemos, elas deverão ser feitas quando? Quando nós já tivermos montado o grupo que os companheiros estão ali. Para que eu realmente possa entender que tipo de trabalho eu vou estar aí a desenvolver. Por isso, logo que tenhamos resolvido, no silêncio da meditação e da prece, de que nomes deveremos cogitar para a composição do grupo, convém convocar uma reunião para exame e debate de inúmeras questões que começam a colocar-se. Então, quer dizer, a partir do momento que eu vamos dizer, que eu vou decidir todos aqueles questionamentos a partir do momento em que eu monto o grupo, que os companheiros já estão selecionados, né? Os companheiros que vão fazer parte da equipe estão selecionados já, nós precisamos da meditação, novamente ele fala isso, da meditação e do silêncio e da prece, para que nós possamos pensar que nomes nós vamos cogitar para a composição do grupo. Então, por quê? Porque a criação de um grupo não tem a ver com os seres encarnados, mas tem a ver também com seres desencarnados, com aquele protetor que está ali, muitas vezes a nos intuir para que a gente forme o grupo, porque ele tem um objetivo, porque a espiritualidade tem um objetivo, e que precisa ser vista, e precisa ser iniciada. Então, nós realmente precisamos perguntar tudo isso após a escolha, através do quê? Da meditação e da prece. Porque, dessa forma, eu estarei em contato com os benfeitores, aqueles que são os responsáveis pelo trabalho, e aí, então, ele vai nos orientar, muitas vezes, naquilo que nós devemos ou que não devemos fazer. Então, na verdade, um trabalho mediúnico ele é feito a 4 mãos, desencarnados e encarnados. Depois ela diz assim, é preciso, né, no caso, convocar uma reunião para exame e para debate de inúmeras questões para se
para que se comece a colocar-se. Então, antes da montagem do grupo, nós precisamos fazer uma reunião e saber ter as respostas para o que esse grupo mediúnico ele vai servir. Para que ele vai servir? Qual será a nossa intenção? Qual será a nossa intenção? Deixa eu ver. Essa reunião, obviamente, não mediúnica, para a qual deverão ser convidados aqueles cujos nomes foram lembrados para uma consulta, será aberta com a leitura de um texto evangélico e uma prece. Então, essa reunião, ela ainda não é a reunião do trabalho mediúnico. Ela ainda não é. Mas todos que vão fazer parte deverão ser convidados e deverão estar ali presentes. E, nesse momento, o que vai se fazer? A leitura de um texto evangélico e fazer uma prece. Em seguida, aquele que tomou a iniciativa de convocá-la fará uma breve exposição dos seus objetivos e intenções. Então, chamamos para uma reunião e agora nós temos que passar, não é, para todos que ali estão, o porquê dessa reunião. Não está previsto, no escopo deste livro, um estudo sobre desenvolvimento da mediunidade. Desculpa, eu pulei um parágrafo. A reunião será conduzida com descontração e espontaneidade, à medida que cada um apresentar sua contribuição ao debate. Serão arrolados os médiuns presentes, já atuantes, e os que têm um potencial mediúnico suscetível de desenvolvimento. Então, de que forma essa reunião deva ser? Qual será o comportamento de todos que estão ali? De descontração. A descontração não quer dizer sisudez. Uma reunião, eu não posso dizer que a reunião ela tem que ser, ter vamos dizer assim, um caráter de sisudez, de uma disciplina extravagante, né, extrapolando todos os limites. Não, ela deva ser tranquila, harmoniosa, espontânea, como ele diz aqui, tendo a espontaneidade e tendo a descontração. Descontração não quer dizer você só estar aí rindo, falando alto. Não, descontração é eu estar, vamos dizer, harmonizada com aquele tipo de trabalho que está sendo feito ali, daquele tipo de reunião que está sendo feito ali, e que precisa prestar atenção, não é? Mas não com aquele medo, com aquele receio. Não. Depois vai dizendo assim: não está previsto no escopo deste livro um estudo sobre o desenvolvimento da mediunidade, pois o assunto, bastante complexo, tem sido tratado em várias obras de confiança, especialmente em Livro dos Médiuns. Leon Denis também oferece contribuição valiosa, não só No Invisível, mas também em outras de suas obras. Recomenda-se ainda André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, Libertação, bem como o livro interpretativo de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, todos editados pela Federação Espírita Brasileira. Então, ele traz aqui algumas obras, né? Algumas obras que deverão compor,
não é, aquele grupo, né? Trazer para estudo aquele grupo. Porque, por mais que nós já fizemos um curso, por mais que nós já conversamos sobre o assunto, o estudo das obras, elas são constantes. Não é um tempo e depois acabou. Não vai ter mais estudo sobre isso. Não. Nós temos que estar estudando sempre. Por quê? Porque nós somos criaturas que somos, como eu vou dizer, dinâmicas. E esse dinamismo faz com que, à medida que vamos compreendendo algumas lições, vão fazendo parte de outras lições, de outros ensinamentos. Então, é importante nós sabermos isso. Não é porque fizemos lá os 3, 4 anos, que seja, não é, de um curso de orientação mediúnica, que eu não preciso estudar nunca mais. Não, nós precisamos continuar a estudar. Então, é o que ele diz, que não está ali escrito para que se haja um estudo sobre o desenvolvimento mediúnico. O que é o desenvolvimento mediúnico? É aquele que vai proporcionar ao médium a necessidade da transformação moral. Então, não existe, não é nenhum, como ela diz aqui, um estudo sobre o desenvolvimento da mediunidade. Tá certo? Porque o médium, ele já nasce médium, né? Ele já nasce de forma de mais tarde, no momento aprazível, ele passar a desenvolver a mediunidade. Então, vamos dizer assim, vai surgir isso, né? Ele vai surgir essa mediunidade. Agora, o desenvolvimento da mediunidade diz respeito à disciplinar essa mediunidade. Então, veja só, que essa mediunidade, para ela trabalhar de maneira a melhor possível, é preciso que haja o desenvolvimento desta mediunidade no médium. Então, na verdade, é o médium que vai estar se desenvolvendo. E isso é realmente muito importante. Creio oportuno acrescentar que esses livros não se dedicam especificamente a ensinar como desenvolver a mediunidade, e sim a apresentar um panorama tão abrangente quanto possível dos diversos aspectos dessa notável faculdade humana, muito mais comum do que tanta gente estaria disposta a admitir. Então, quer dizer, os livros, eles não vão se dedicar especificamente como desenvolver a mediunidade, mas eles vão apresentar instrumentos para que nós possamos utilizar desses instrumentos e passarmos a desenvolver essa mediunidade. Mas o que eles vão fazer? Vão apresentar um panorama de toda a doutrina, tanto mais abrangente quanto mais for possível, não é? Para que as pessoas possam entender sobre a sua faculdade mediúnica, tá certo? Então, não tem os livros, vamos ver livro, que vai tratar apropriadamente do desenvolvimento mediúnico, mas vai sim, não é? Trazer um panorama da onde nós vamos tirar aqueles instrumentos que vão fazer com que a gente busque saber como desenvolver-se mediunicamente.
Não há fórmulas mágicas, nem ritos especiais para fazer eclodir a mediunidade numa pessoa que a tenha em potencial. Então, eclosão da mediunidade é uma coisa, desenvolvimento da mediunidade é outra. Então, como ele está dizendo, não existe fórmulas mágicas, não é? Ou então ritos especiais para que a mediunidade ecluda em determinada pessoa. Então, não existe uma fórmula mágica. O que existe é justamente aquilo que ficou determinado lá no plano espiritual antes mesmo de nós reencarnarmos. Então, dependendo das escolhas que eu tive lá no plano espiritual, é o que vai ser e deva ser o meu comportamento aqui enquanto na Terra. Tá certo? O desenvolvimento mediúnico é um trabalho delicado, difícil e muito importante, que exige conhecimento doutrinário, capacidade de observação, vigilância, tato, firmeza e muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes que precisam ser prontamente corrigidos para não levarem o futuro médium a vícios funcionais e até mesmo a perturbações emocionais de problemática recuperação. Então, olha só, vamos entender, não é, o que ele está dizendo aqui. Não existe fórmula mágica, não é, para determinar quando que a mediunidade vai eclodir. Vai eclodir no momento certo. Agora, o desenvolvimento mediúnico é um trabalho muito delicado. Como ele diz aqui, que não é muito fácil, mas, ao mesmo tempo, muito importante. Por quê? Para o desenvolvimento mediúnico, quais são os instrumentos de que eu preciso? Primeiro, conhecimento doutrinário. Eu tenho que conhecer o mínimo que seja da doutrina, tá certo? Capacidade de observação. Observar o quê? Observar o outro ou observar a si mesmo? Observar a si mesmo. Não é? Observar quais são as nossas... o que acontece conosco lá no momento em que nós estamos reunidos, né? O que acontece comigo? Então, eu preciso observar as mudanças, as transformações que nós podemos estar sujeito. O que mais? É preciso ter vigilância, porque muitas vezes eu posso levar a ter pensamentos e comportamentos inadequados pela influência dos espíritos. Eu tenho que ter firmeza, vamos dizer, aquela firmeza onde eu sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer. E nada vai me afastar daquela situação, daquele ideal que eu planejei. Tá certo? Muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes. Então, eu tenho que ter o quê? Sensibilidade para, neste momento em que eu estou buscando a capacidade de observar, vou buscando ter a vigilância, eu vou precisar, não é, dessa sensibilidade para o quê? Para eu identificar quais são os desvios que muitas vezes pode estar me acometendo. Quais são os desajustes? Porque tudo isso é necessário. Nós precisamos
vamos pensar assim, que quando eu traço um caminho, eu traço um ideal, muitas vezes eu não vou conseguir chegar naquele ideal. Muitas vezes eu vou, outras vezes não. Se eu chegar, ótimo, eu cheguei, mas precisa ser analisado o que foi que eu fiz para eu chegar naquele momento daquela forma. Se eu errei, eu também tenho que avaliar o porquê que eu errei. O porquê que eu errei. E não simplesmente abandonar o trabalho. Não, eu vou analisar aonde é que está o meu erro. Onde estão os meus erros? O que eu preciso fazer para que eu possa me melhorar, para que eu possa ser um médium de maior qualidade? Então, eu preciso entender tudo isso. Tá certo? Eu preciso me analisar, me observar. Que muitas vezes vão trazer desvios, desajustes, que precisam ser prontamente corrigidos para não levarem o futuro médium a vícios funcionais e até mesmo a perturbações emocionais de problemática recuperação. Então, tudo isso precisa ser analisado para que aquele médium, não é? Aquele futuro médium, ele não fique viciado, não é? Ele não se dá, vamos dizer, ele não atinge, como ele diz aqui, as perturbações emocionais. Então, tudo é assim, muito bem, como ele diz aqui, né, anteriormente, fazer essas reuniões de que forma? Forma tranquila, não é? Não com aquele medo, com aquela sisudez, aquela disciplina que é mais autoritária do que outra coisa. Não. É ter amor no coração para que tudo possa se resolver da melhor forma possível. Para que aquele médium que está ali, não é? Ele poderá ser um futuro médium bastante equilibrado e não em desequilíbrio, não é? Como muitas vezes acontece. Tá certo? Ficamos por aqui hoje, não é? No próximo domingo retornaremos, né? Desejo a todos um domingo cheio de paz e harmonia e até, se Deus quiser, domingo que vem. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.